Olá, pessoal do sétimo período do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Neste pequeno vídeo lição, farei a tratativa de um tema que é patente, em que questões capciosas induzam aquele que está passando pela avaliação a um erro. Talvez o aluno, no afã de responder prontamente a questão, ele comete um equívoco que se constitui num erro crasso em função meramente de uma expressão induzir mentalmente a um ato que não condiz com que o dispositivo jurídico realmente quer regulamentar. Este erro crasso, ele envolve a expressão o rompimento do testamento. Para que nós entendamos claramente o que vem a ser o rompimento do testamento, precisamos entender que esta ruptura em nada tem a ver quando um testamento cerrado vem a ser aberto, vem a ser violado antes que ocorra a abertura da sucessão. Então o equívoco é confundir a ruptura do testamento com a violação de um testamento cerrado. Uma coisa não tem nada com a outra. O que é a ruptura do testamento dentro do entendimento legal? Quando ocorre a superveniência de uma circunstância relevante capaz de alterar a manifestação da vontade do testador, como, por exemplo, o aparecimento de um herdeiro necessário, logicamente que este testamento vai ser entendido como se fosse rompido. Este é o linguajar jurídico que aplica-se a esse tema, né? A doutrina, ela divide-se afirmando a natureza jurídica, né, da ruptura do testamento. Contudo, nós sabemos que o que interessa é a disposição legal. Então, o rompimento do testamento é determinado pela lei, na presunção de que o testador não teria disposto dos seus bens no testamento, da forma que ele fez, se ele soubesse da existência do herdeiro, tá? Então, o rompimento independe da vontade do testador. Ele é determinado por lei, tá? Então, vamos então começar a diferenciar o que é o rompimento do testamento com a violação de um testamento cerrado. O artigo 1973 do Código Civil, ele literalmente coloca a seguinte condição: sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não tinha ou não conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobrevier ao testador. O que isso significa? Isso significa que o testador não tinha nenhum descendente e posteriormente vem a tê-lo. Né? Ele não tinha nenhum descendente além daqueles que ele conhecia, e havido ou não no casamento, tá joia? Então, o rompimento do testamento vem em função de algo que altera substancialmente a vontade do testador, e esse algo refere-se necessariamente, então, ao herdeiro, né, e esse descendente, né, o herdeiro necessário. Então, pessoal, a gente tem que colocar essa distinção clara do rompimento do testamento com a violação do testamento cerrado. Quando o testamento cerrado é aberto pelo próprio testador ou a mando dele, o termo técnico jurídico para esse ato não é rompimento do testamento.
O termo técnico jurídico para este ato é revogação do testamento. Correto, pessoal? Então, rompimento do testamento é uma questão superveniente à vontade do testador, no caso, a existência de um descendente que alteraria substancialmente tanto a vontade do testador quanto a reserva da legítima, e não se confunde com a violação do testamento cerrado a mando do próprio testador ou por ele mesmo, que aí sim configura em revogação do testamento. Façam essa diferenciação, guardem isso na mente, porque algumas perguntas, né, capciosamente vão fazer que o examinado entenda de forma equivocadamente aquilo que está sendo perguntado pelo examinador. Correto, pessoal? Obrigado e até a próxima videolição.